Sim, na verdade eu treino desde os 12 anos, né? Quando eu era criança, eu era um pouco obesa, né? Gordinha, né? Então, com 12 anos, o meu tio me levou a primeira vez para academia. Depois que eu tive ela, logo após o parto, que eu me olhei no espelho, foi quando veio aquela depressão pós-parto. Aquela dor me trazia, digamos que uma satisfação. E eu disse assim, não, eu tenho 20 anos e eu não vou ficar desse jeito. Fala, amigos do Shape! Hoje a gente está aqui novamente no nosso podcast para falar sobre desenvolvimento pessoal e também a qualidade de vida através da atividade física. Hoje eu estou aqui com meu amigo, um grande amigo do Shape mesmo, né? O Adriano. Sempre amigo. Né, meu amigo? E também a sua amada esposa, né? A dona Lene. Hoje ela está aqui com a gente, né? Também dando seu brilho com a gente aqui. Boa noite, pessoal. Esse podcast. É um prazer estar aqui nesse podcast hoje com a atleta Larissa, né, que veio dar maiores esclarecimentos aí sobre treino, dieta, toda essa vida fitness, né? Ela veio falar sobre a questão do fisiculturismo e o que isso proporcionou para ela na sua trajetória dentro desse esporte. Esporte que tem que ser, né, divulgado, né, na nossa cidade. Né? O que você acha disso, Adriano? Cara, assim, vale ressaltar, né, que o principal aqui é extrair o conteúdo da mentalidade da pessoa que consegue chegar nesse shape, da pessoa que consegue chegar nesse objetivo, porque a gente que malha assim superficialmente, né, a gente que somos só amigos do shape, a gente já sabe o quanto é difícil a gente ir 2, 3 vezes na academia na semana, manter uma dieta mais ou menos para ficar com, né, um shape de amigo do shape, né? Shape de amigo do shape. Então, imagina o quanto deve ser difícil chegar nesse nível de performance, nesse nível de apresentação. Então, eu tenho certeza que a gente vai extrair bastante conhecimento aqui. Muitas pessoas que querem saber um pouco mais sobre esse esporte, sobre essa mentalidade, sobre o tipo de dieta, de treinamento que deve ser feito para conseguir uma alta performance, vão sair extremamente satisfeitos, porque o conteúdo hoje vai ser super enriquecedor. Isso aí. Então, Larissa, né, para a gente, né, cortar toda essa introdução, assim, o que te motivou, né, o que te fez, né, iniciar nessa tua trajetória sobre, né, nesse esporte maravilhoso que é o fisiculturismo? O que te motivou realmente a entrar de cabeça, né, que você, né, percebe que Sim. Você entrou de cabeça nisso e, enfim, o que você pode falar para a gente a respeito disso? Bom, o que realmente me motivou foi através da minha gravidez, né, que eu sofri uma depressão pós-parto, e com isso, fora outros traumas que eu tive desde a infância, eu peguei uma força, né, juntamente com tudo isso, e coloquei na musculação, né, e foi sempre um esporte que eu sempre admirei, que foi o fisiculturismo, e eu sempre achei bonito, mas eu não sabia como chegar ali naquele palco, né, para como chegar a um shape daquele, né, a pessoa tão musculosa e tudo mais, eu sempre admirei. E isso, né, através da depressão, isso me fez querer mudar de vida, e isso também mudou muito a minha mentalidade, né, como um todo, meu modo de pensar sobre a vida, sobre vencer as dificuldades também, né, sobre os meus traumas de infância, né, sobre a falta de afeto dos pais, porque eu não fui criada pelos meus pais biológicos. Então, através disso aí, eu já fui crescendo e buscando, né, na musculação, digamos que descontar, né, esses traumas através do esporte. Então, você acha que a musculação, ela te curou da depressão? Com certeza. Te trouxe só benefícios nesse sentido, é isso? Só benefícios. Entendi. Não, muito, muito importante esse dado que ela passa pra gente, né, amigo? E a musculação é assim, né? Ela é um exercício de autoconhecimento, né? Como você bem disse, você, quando começou né, teve esse problema da depressão pós-parto, né? A musculação, ela foi um encontro ou foi um reencontro? Você já treinava antes de ter esse despertar e falar, pô, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resgatar minha autoestima, eu preciso sair desse momento ruim que eu estou vivenciando agora.
Você já tinha noção de que a musculação te traria até onde você está agora? Sim, na verdade eu treino desde os 12 anos, né? Quando eu era criança, eu era um pouco obesa, né? Gordinha, né? Então, com 12 anos, o meu tio me levou a primeira vez para academia. Foi quando eu comecei a gostar da musculação, né? Aquela dor me trazia, digamos que uma satisfação. A dor da musculação. Isso, a dor de sentir o músculo. Que sentiu. Isso, e eu, na época... existia o Pânico na TV, não sei se vocês lembram. Sim. E eu sempre admirava as paniquete, né? Aí, o que aconteceu? Eu sempre desejei ter um corpo daquele desde pequena, né? E sempre quis ter um diferencial, sempre quis ser diferente. Aí, eu busquei conhecimento, mas teve uma parte da minha vida que eu casei, aí tive a minha filha, engravidei, na verdade. E aí foi quando eu engordei, né? Engordei mais de 40 quilos na gravidez, que eu cheguei a pesar quase 100 quilos. Você tem 1,55 m, né? Que você falou pra mim, né? Então, depois que eu tive ela, logo após o parto, que eu me olhei no espelho, foi quando veio aquela depressão pós-parto. Quando a gente não tem a mentalidade formada, principalmente a mulher quando ela é mais jovem, né? No caso, eu tinha 20 anos na época, quando eu tive ela. Então, eu sofri muito quando eu olhei no espelho e vi o meu corpo, não deformado, mas não com as marcas de estria, né? A nossa barriga não fica mais a mesma coisa. Então, aquilo me trouxe uma depressão mesmo, né? Porque eu não sabia como resolver aquilo ali. Né? Você não se via, parecia ser outra pessoa. Exatamente. Né? Entendi. Pode, fique à vontade, meu amor, por favor, sou cavalheiro. Então, Larissa, eu também sou mulher, né, sou mãe, Sim. e já enfrentei também, a gente que é mulher, que tem todo esse período do parto, do pós-parto, né, o corpo ele sofre várias mudanças, e pra gente, depois da maternidade, recuperar a autoestima, a gente passa por um processo, né, dentro de todo aquele contexto que a gente vive, e a gente tenta ao máximo dar o nosso melhor pra família, né, pro relacionamento, para toda essa questão que envolve essas coisas. E aí, eu queria saber de ti, qual foram os obstáculos que você enfrentou ao longo dessa tua jornada aí, que tu teve que, para superar tudo isso, porque além dessas coisas, tem muitas outras coisas que são envolvidas, né? Sim, eu acredito sempre que quando a gente quer, não importa se você tem alguém ao seu lado para te apoiar ou não, você vai e faz, né? Eu sempre morei com pessoas que não tinham a mesma visão e não tinham a mesma alimentação, posso dizer assim. Então, às vezes, eu era um pouco criticada dentro de casa porque eu queria seguir uma coisa e as pessoas seguiam outra. Muitas das vezes me chamavam até de louca, porque eu sempre fui muito determinada. A disciplina, né? Poderia estar todos vocês aqui na mesa comigo, comendo uma pizza, eu dizia que não, que eu ia comer o meu ovo com salada, o meu frango com salada, e eu fazia e me retirava. Né? Então, não é todo mundo que tem essa mesma disciplina. Então, eu sempre digo que isso é fé. O que ela é a fé? A fé é aquilo que você acredita, né, que vai acontecer sem você, né, você não consegue ver, mas daqui a um tempo, isso, que um dia o seu corpo vai mudar, né? E foi quando eu comecei a ver os resultados, né? E eu sempre gostei de coisas assim radicais, eu sempre fui muito radical. Tanto que uma coisa que eu não ressaltei para vocês, que quando eu quis emagrecer, a minha avó, ela é prova viva disso, né? Que eu perdi 28 quilos em um mês. Calculando. Quase 1 quilo por dia, né? Calculando, dava praticamente 800 gramas no dia. Nossa. Quando eu me decidi nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, eu tava comendo um bolo de chocolate, que eu amo um bolo de chocolate. E aí a minha avó olhou assim pra mim, minha avó tem 8 filhos. Minha avó olhou pra mim assim e disse assim, desse jeito, com essa idade, eu tenho 8 filhos, e a minha avó nunca teve nenhum tipo de cirurgia, nunca gostou de maquiagem, sempre foi muito natural. E com 8 filhos, eu sempre admirei o corpo da minha avó, né? Aí foi quando eu aceitei a crítica construtiva dela, né? E eu disse assim, não, eu tenho 20 anos e eu não vou ficar desse jeito. Perfeito. Foi quando, no dia seguinte, eu me decidi. E quando eu decidi, foi muito radical, né?
Com 30 dias, o resultado foi... Meu Deus, eu tava usando 44. Eu tive que apertar todas as minhas roupas porque foi Tava muito perdendo rápido. tudo. Foi muito rápido, rapidamente, né? entendeu? Aí eu voltei para meus 38. Aí depois que eu fui, né, fui passo a passo, sempre fiz passo a passo. Eu morria de vergonha de entrar na academia porque as pessoas que me viam antes da gravidez me olhavam na gravidez, pô, tá feia, tá gorda. Então eu tinha aquela vergonha. Mas depois que eu emagreci, eu voltei para academia. E aí eu voltei mais determinada ainda, né, a procurar conhecimento sobre a alimentação. Tanto que eu sempre montei a minha própria alimentação e eu fui mudando meu corpo. Então a gente Né? pode dizer que Gradativamente. essa crítica construtiva da tua avó foi o start para Exatamente. te reprogramar tua mente, reprogramar teus comportamentos, mudar de hábito. Exatamente. Essa Perfeito. mudança de hábito, né? Tu também Isso. passou, né, Hugo, por uma mudança de hábito, né? Passei Tu por também essa tinha mudança, esse não sei se sobrepeso, né? a Larissa conhece, mas eu contei, não foi um... O exemplo Sim. vivo, né, dessa... Mas a Sim. gente ainda tá buscando, Cara. mas olha que imagem maravilhosa Olha o aqui shape dela. como tá. O Hugo ainda não chegou aí nesse shape, não, mas... Só amigo. Ainda tem uma Mas como minha ela falou, é cervejinha. importante a gente ter fé, né? É, E mirar no acreditar, intangível e acreditar. importantíssimo, importantíssimo. Mas tu vê a mentalidade Sim. forte da pessoa, né? A forte de querer a mudança e a partir de agora é isso e pronto, né? Você não pega, não tem mais desculpa, não tem mais invenções nenhuma, é simplesmente seguir o caminho, Sim. o caminho. E muito bom. E é importante, né, Guto, falar para as mulheres que estão em casa, que estão passando, talvez, nesse momento, por um momento de depressão, de não estar se sentindo bem com o seu próprio corpo, né? Hoje a gente está aqui com duas mulheres maravilhosas que tiveram problemas também depois do parto, se sentiram mal com o seu corpo, ficaram com a autoestima baixa, passaram por um leve momento de depressão e hoje estão aqui belíssimas aqui com a gente apresentando o podcast. Vencedoras, Né? campeãs. Então entenda que tudo na vida é fase. Né? Então Sim. basta você acreditar que você vai alcançar seus objetivos. Verdade, mas nesse momento você ainda estava treinando, né? Você já não tinha entrado efetivamente no fisiculturismo, né? Não, né? E assim, mas assim, para a gente entender melhor, como é que foi essa transição dos teus treinos para o fisiculturismo? Na verdade, eu sempre sonhei, né? Eu sempre sonhei em subir num palco desse. Mas depois que eu realmente passei por toda essa fase, que digamos que eu tive que tomar coragem, né? E ousadia, porque o que me incomodava, como vocês podem ver aí, não dá para parecer tanto, mas a marca do meu abdômen, devido à gravidez e ter esticado demais, Sim. né? Mas eu consegui tentar resolver o negócio da flacidez. Eu me apertava com cinta, praticamente eu dormia com a cinta. Para que essa parte do meu abdômen aqui, na lateral, que a gente chama de, eu acho que é Culote. culote. Fala culote. Quando eu sentava no vaso, não sei se eu posso falar essa palavra, Pode, mas pode. dobrava, virava. Aquilo me deixava muito mal. Olha, eu passo por isso. E assim, muitas pessoas, principalmente mulheres, tá? E assim como muitas pessoas criticam o uso da cinta. Eu sou uma pessoa, né, que eu sempre busquei, como eu não tinha e ainda não tenho, né, mas eu vou ter, digamos que recurso para fazer uma cirurgia dessa, porque hoje uma mini abdominoplastia resolve. Entendi. Só para tirar essa parte mesmo que tem da areazinha, né, do pelezinha, umbigo, né, daqui isso. pra baixo. Que o esporte, tipo, se eu for para um esporte profissional, eu preciso tirar isso. Sim. Se eu for sair do Amazonas, Você- porque já é contado. Tem esses detalhes que são Isso. observados, né? Exatamente. Então, era essa questão que me incomodava, que eu tinha medo de ir e ser criticada. Mas eu entrei primeiro eu comecei pela IFBB, que é uma federação, né? Iniciei nela, não tinha muita maturidade muscular, o meu primeiro campeonato, o meu peso de palco foi 51 quilos, então imagina, né, bem magrinha, mas ainda me saí, tirei em terceiro lugar de 5 mulheres. No primeiro, né, no primeiro. Tá. Aí, só que depois já foi contando mais, eles começaram a observar mais a questão dessa questão estética. Aí quando foi esse ano, eu fui para uma outra federação, né, que essa federação, eles não têm muito esse critério, digamos que, estético. Eles pensam mais na linha, né, que a federação pede do shape, né, e o músculo, claro. Então, eu tirei
top 1. Pô, Né? Parabéns. Aí eu fui pro overall, que o overall que a gente fala na língua... Overall o nome? Overall. É a disputa digamos assim, eu e uma outra moça, ela ganhou numa outra categoria, né? Que eu não disputei com ela, mas ela ganhou. O overall é disputa de categorias, então. Não, é os melhores shape da noite, né? Então fui eu e essa outra moça. Ela tava muito bem condicionada, muito bonita mesmo. Mas eu me senti feliz por quê? Porque de toda a trajetória que eu passei, né? De chegar num nível de disputar com uma pessoa, digamos assim, com uma maturidade muscular muito grande, eu me senti muito feliz naquele dia. Só de estar naquele nível de competitividade. Exatamente, né? entendeu? Porque sair da obesidade, né? Mãe e tudo, para disputar com uma pessoa que já estava há um tempo. Como dar um giro de 360 graus. Exatamente. Em quanto tempo, mais ou menos, tu fez isso, assim, pra te começar a competir? todo. Porque tu já tava, né? Tu já tava treinando. verdade, Treinando, tu já treinava com um mês tempo. ela perdeu 28 quilos, né? Mas assim, Sim. pra ela se decidir pra entrar no campeonato, e disse, não, agora eu vou, porque agora tu tem um tempo, né, que tu tá aí te preparando para outro campeonato. Sim. E aí tu tá secando agora. Aham. E aí, quanto tempo foi pra esse primeiro campeonato que tu te preparou? Tu disse, não, agora eu quero competir, eu vou dar o meu melhor. Aham. Quanto tempo tu levou pra Porque assim, depois que eu tive a minha filha, eu tive esse processo de emagrecimento, aí eu fui pra academia, acho que 1 ano e pouco. Então eu já treino, assim, malhava, né? Não treinava mesmo pra competir. Já há uns 5 anos. Mas aí quando eu decidi mesmo foi no início de 2022, do ano passado, né? Eu dei o start mesmo em janeiro. O meu primeiro campeonato foi em abril. Aí de abril, passei 2, 3 meses, fui em outro, que foi no Amazonense. Aí do Amazonense, passei mais 3 meses, fui no de dezembro. Então, fui em 3 campeonatos ano passado. Então, a cada campeonato, o meu corpo foi amadurecendo, né? E esse ano, eu fui agora em abril, né? E foi o que eu tirei o top 1. Top 1. Foi em Isso, primeiro lugar. foi em 2 categorias, e em 2 categorias eu tirei top 1, entendeu? No fisiculturismo, quais os teus benefícios emocionais e físicos que você experimentou já no esporte? Emocionais, eu posso te dizer que eu já, com o fisiculturismo, eu aprendi muita coisa, né? Principalmente a lidar com relacionamentos, né? Que eu tive um relacionamento abusivo passado, então eu sofri algumas questões, tanto que antes desse meu campeonato eu estava mentalmente e emocionalmente um pouco abalada, mas eu sempre usei o campeonato para focar em mim. E aí, com isso, o que eu ganho com isso? Eu desfoco as coisas ruins. Perfeito. Entendeu? E aí eu consigo superar essas coisas. Eu sempre fui assim. Até mesmo com meus traumas do passado, a falta de afeto, né? Então eu pego essa força toda e faço Emprega com... no Exato. esporte. Aquele ditado, né? Que mente ocupada não tem tempo para sofrer. Né? Exatamente. Muito bem, muito bem. Exatamente. Verdade. Isso, inclusive, quem disse foi o nosso diretor, hein? Oi? Já tem isso aí. Como eu sempre digo, a felicidade... E assim, né? Eu tava olhando o teu Instagram, Larissa, Uhum. né, acompanhando um pouco o teu trabalho, e eu vi que tu oferece mentoria, né? Sim, Tu também consultoria oferece online. consultoria Uhum. online para pessoas que queiram ter um nível de performance muscular melhor, que queiram ter uma alimentação mais saudável e tudo Isso. mais. E assim, como você oferece mentoria, né? E eu tô fazendo curso de coach, né, Uhum. no coach a gente tem uma coisa que a gente chama de constelação sistêmica, que é você conseguir separar a sua vida profissional da sua vida social, da sua vida amorosa, da sua Sim. vida como mãe, como mulher, como atleta. Como é que tu lida bem com como é que tu lida com essa situação toda? Sobre a consultoria, você tá falando? Não, porque você é um atleta, Sim. né? Você oferece consultoria, Uhum. né? E como é que é você separar o lado fisiculturismo do lado humano? Você é assim na sua vida também, assim tão rigorosa, tão disciplinada, constante? Um pouco, eu posso dizer que um pouco. Eu sempre, em casa, eu também tento pegar um pouco no pé da minha filha sobre Você muitas traz, coisas. então, esses hábitos um pouco na sua Sim. vida Isso acaba sendo os pessoal. benefícios emocionais, né? Que tu Faz perguntou. parte do Os benefício. benefícios emocionais, os benefícios comportamentais que você adquire, né? Praticando esse Exatamente. tipo de... Agora eu fiquei também curioso com uma coisa. Tu falou que tu
em abril, né? Tu fez um campeonato, né? Exato. Aí depois, 3 meses depois, outro, foi isso? Foi, eu tive... a cada campeonato foi 3 meses de off. Que Uhum. off a gente fala que é o tempo que tu tem pra comer um pouco Sim. melhor, treinar um pouco mais pesado e Uhum. depois fazer de novo a parte pra secar. Aí eu fiquei com uma dúvida, falei. Aham. A pessoa que se dedica hoje ao fisiculturismo, ela Uhum. tem tempo pra tirar férias? Não. Não, porque assim, quem ama mesmo o esporte... Um mês de férias pode significar o fracasso total da carreira. Não, também. Eu acredito que quem ama isso não consegue ficar um dia sem. Eu mesmo Faz parte de doente, Tem um você estilo já, de vida, né? sem mentira nenhuma, eu mesmo doente, eu fico mal se eu não for. Quantas vezes eu já treinei com febre, gripada, com todo tipo de problema, assim, e eu tava lá, e as pessoas nem imaginavam, entendeu? Uhum. E às vezes até minha febre, em menos de 2 dias já tava boa, porque eu acho que, não sei, né? Uhum. Melhora, né? Isso. E Melhora. assim, Larissa, tem muitas pessoas por aí, né, que podem assistir esse podcast quando ele estiver no YouTube, que também podem acompanhar a tua rede social e que possivelmente pode estar passando por um problema de depressão, de baixa autoestima. Que conselho você daria para essa pessoa, caso ela esteja... Porque a pessoa, quando ela procura assistir essas coisas, ela está pensando em usar a musculação também como uma fuga, né? Como você fez. Exatamente. Que conselho você daria para essas pessoas que estão nos assistindo? Para as mulheres em especial, mas também para o público masculino, né? Porque tem homens também que sofrem com a depressão, Sim. com a falta de aceitação. Então, Exatamente. abrange todo o público, não é só para mulher ou para homem. A musculação, ela melhora a vida do público em geral. Sim. Exatamente. Hoje em dia eu sempre falo que a gente está numa época da ansiedade, né? Que a ansiedade hoje em dia as pessoas sofrem antecipadamente, né? Às vezes o problema ainda nem aconteceu, mas a pessoa já está ali com a mente preocupada. Então muitas pessoas hoje já vão para uma academia, né? A maioria das pessoas já estão procurando isso justamente por essa questão. Muitos vão pela depressão, porque para superar seus traumas, às vezes até de relacionamento, aceitação, como você mesma falou. Inclusive, né, só fazendo um adendo, isso que você falou é tão importante. Sim. Inclusive, hoje eu vendo um podcast de um dos psiquiatras mais renomados do Brasil, ele falou que o melhor remédio para depressão é exercício físico. É exercício físico. Porque ativa a serotonina, a dopamina, né, Exatamente. modifica todo o caldeirão bioquímico do cérebro da pessoa. E a gente fala muito de disciplina, né, assim, é disciplina, mas as pessoas não têm noção do quanto isso deve ser levado em consideração. Atualmente é a primeira. Falhou a mente, não tem Falhou como a mente, você não tem fazer como. um treino. Exatamente. Não tem como você seguir, nem pensar no dia seguinte que vou continuar isso aqui, entendeu? Sim, verdade, pessoal. E aqui você observa, né, assim também, né? Porque eu estou treinando aqui, acredito, há 1 ano e 4 meses. Tem que estar treinando já. Uhum. Mas a dificuldade de você ganhar massa muscular, assim como a gente falou aqui com o outro colega, né, Uhum. com o Rainei, até um abraço aí para o nosso amigo, né, nutricionista maravilhoso, que é muito mais difícil tu ganhar massa muscular do que perder peso. Muito, e você Isso é vê verdade. por isso que você tem que dar valor. Não é um esporte que tem que ser divulgado, a gente tem que a gente sempre fala que ampliar essa cultura esportiva. Às vezes tudo bem, você não gosta de fisiculturismo, mas faça um esporte que você gosta. É justamente a nossa ideia aqui é essa, divulgar o esporte em si. Estimular comportamentos saudáveis. Comportamentos saudáveis. Perfeito. Exatamente. Estimulando esse tipo de comportamento saudável, a gente consegue trazer mais pessoas para a nossa comunidade. E, enfim, fazer disso... você tem que fazer disso um hábito, né? Qual foi assim, o primeiro hábito que você conseguiu empregar nessa sua rotina assim, de fisiculturista? Você acha que poderia também ser útil para uma pessoa assim como eu, que não é uma pessoa fisiculturista, mas que precisa, né, também praticar atividade física? Assim, um hábito que você acha que seria importante? Um hábito, com certeza, de principalmente cuidar da alimentação, que é muito, muito importante. Não importa o esporte, como você falou, mas a nossa alimentação, ela é
ela é essencial, né? Muitas pessoas, às vezes, até têm a dificuldade de achar que ganhar músculo, ganhar volume, né? Que às vezes a gente fala que é volume. Muitas pessoas querem, mas acham que é só bomba, né? Podemos dizer assim. Mas não é. Às vezes existe uma diferença, né? A alimentação, ela muda tudo. Ela muda tudo. Assim como eu já falei uma vez, que existe a dieta, as pessoas não têm uma noção de que existe a dieta para emagrecer, existe a dieta para você manter um corpo, né? E existe a dieta para você ganhar massa muscular, né? Então, a partir do momento que você come um pouco mais, ingere um pouco mais de carbo, você tem que treinar pesado. O que é treinar pesado? Muitas pessoas às vezes pensam que eu vou botar um monte de carga aqui e vou treinar. Não. O músculo, ele precisa, você precisa explorar aquele músculo que você quer que cresça, né? Uhum. Então, é uma dor diferente. Treinar é diferente, né? A musculação, ela é diferente. O que ela te traz? Por que ela trabalha muito a nossa mente? Porque tu esquece todos os teus problemas para você se concentrar naquele treino. Senão você não consegue fazer. Não adianta. Quando eu vou treinar, eu tenho que estar com a minha mente, né? Tanto que eu coloco uma música para eu entrar naquele treino. Porque se eu estiver pensando nos meus problemas, se eu estiver pensando aqui no meu trabalho e não pensar aqui, eu não vou conseguir fazer um treino bom. Então, eu não vou ter um resultado legal. Isso, de certo modo, até ajuda você a ter um equilíbrio emocional. Exatamente. Né? É isso que eu falo. Isso é como aquela frase que tu falou, que tu sempre fala, que é estar por inteiro, né? Como estar por inteiro, Como é que é qualquer pessoa, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, pode ser extraordinária, desde que esteja por inteiro. Por inteiro. Então, para ter um treino de alta performance, você tem que estar por inteiro nos seus treinos diários, né? Exatamente. Quando tu voltou para o exercício físico, tu voltou com acompanhamento de algum profissional? Ou... Não, sempre treinei sozinha. Não. Sempre teve essa disciplina sozinha, né? Sempre. Eu te pergunto isso, né? Só porque lembra que a gente treinava com um personal, e na época que a gente treinou com o personal, foi a época que a gente teve mais desenvolvimento assim, no nosso corpo, né? E ele foi a única pessoa que fez eu ir até aquele nível de queimar mesmo o músculo, de tu ir até a falha, entendeu? Então eu fico pensando... Por isso que eu falo, né, que a tua disciplina é uma disciplina sobre-humana. Sim. Porque você todo dia conseguir treinar até a falha não é para qualquer um, não, né? Se alguém te perguntasse assim, qual foi a maior influência que o fisiculturismo trouxe para tua vida? O que tu diria? A influência que você diz, na tua vida, no geral, assim. Qual foi o maior impacto que a atividade do fisiculturismo trouxe para ti? Como mulher, como pessoa? A autoestima, com certeza. A minha autoestima, assim, eu melhorei. Hoje, nada e nem ninguém, a não ser o dia que Deus, não sei, tirar minha saúde, eu não poder mais fazer isso, me deixe mal. Mas hoje, nada mais consegue me abalar. Nenhum relacionamento, nenhum tipo de dificuldade, entendeu? Já passei por dificuldades financeiras, às vezes de não ter nem o que comer na minha geladeira, mas eu superei, né, e muitas outras coisas. Então, eu posso dizer assim, eu sou uma pessoa forte. Quantas vezes eu fui treinar com fome, mas fui. Fazia o meu cardio com fome. Mesmo os problemas da pensando vida, né? que sempre com a esperança de que as coisas iam melhorar. Entendeu? Então, a musculação, o fisiculturismo me trouxe isso. Essa autoestima, isso, né? essa autoestima, sempre. Esse amor próprio. Sempre. Foco em você. Você estar mal é do ser humano. Tem dias que a gente realmente não tá 100%. Mas no outro dia eu acordo e já... Não, hoje eu... amanheci para vencer, para brilhar. Ou seja, você não precisa de atrás. Motivação para treinar, você precisa só da disciplina. Tanto Larissa, que eu me acostumei a treinar sozinha, justamente porque às vezes você espera sempre por uma parceira ou um parceiro. Você acaba se acomodando, né, nessa aí situação. Você se acomoda. O dia que seu parceiro não vai, dá uma preguiça, não dá? Dá. Às vezes dá um desânimo. Hoje eu não vou, fulano não vai. Eu já entrar na academia e sentia preguiça. Exatamente. Exatamente. Isso é uma obra de arte talhada assim. O que tu planeja para o futuro, assim, no fisiculturismo, como atleta? Quais são as tuas pretensões? Na verdade, eu sonho em ser atleta pro.
Atleta pro é atleta profissional, né? Assim, ser reconhecida, claro, até mesmo para motivar outras pessoas fora do Amazonas, Sim. né? Através da história e tudo. Mas eu sempre pensei que o objetivo do fisiculturismo, para mim, é uma forma de me trazer benefícios financeiros.